Amém? Gênesis 2:8 diz: E o Senhor Deus plantou um jardim da banda do Oriente no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Eu titulei essa pregação Proteja seu jardim, e entre parênteses coloquei a natureza do nosso fracasso. Porque quando a gente tem relacionamentos de sinceridade, de honestidade, o que está na mesa sempre será exatamente isso: sinceridade e honestidade. Nenhum outro relacionamento terá frutos, terá eternidade, se a gente para de admirar, se a gente para de valorizar. Nós precisamos proteger o jardim que Deus nos deu. E para isso a gente precisa ser totalmente honesto, pois o Senhor nunca levantou soldados sem grau, sem estrela no ombro. Ele sempre viu seus filhos à imagem e semelhança dele. Ele é o justo general. Ele enxerga seus filhos como generais também. Então, um general com certeza sempre terá motivos específicos para sentar à mesa com seu pai, como um filho legítimo, para colocar na mesa o seu próprio coração, a sua sinceridade, as suas mazelas, as mágoas, as feridas, totalmente sincero. A palavra de Deus é como um trator que, quando a gente deixa que ela entre no nosso interior, as ervas daninhas, tudo aquilo que não produz bons frutos, terá que sair pela própria palavra do Senhor. Então, essa pregação tem como título: Proteja o seu jardim. E qual será a natureza então do nosso fracasso? Gênesis 2:8 diz: E o Senhor Deus plantou um jardim. Ele fez questão, ele plantou. Ele não pediu para o homem fazer isso, ele deu o exemplo. Na segunda página da tua Bíblia, ele estipula que deixou aí o homem, fez o jardim. O Senhor e dono da geografia, ele se importa com o lugar onde você mora. Então, 1 metro quadrado que você tem que cuidar. Alguns pontos nessa introdução servirão para mostrar para nós que homens de Deus sempre foram homens sinceros, que perguntavam, porque Jesus é o melhor mestre que há, e sempre um bom mestre gosta que os seus discípulos, os seus alunos, os seus filhos façam perguntas. O bom mestre jamais fica irritado diante das perguntas dos seus filhos. Ele não fica de mau humor, ele ama responder. Alguns pontos nessa introdução nos mostram alguns detalhes de homens cujos nomes estão na minha Bíblia, que nos mostram um retrato de algo que eu desejo falar nessa noite. A rebeldia de Caim, a impaciência de Moisés, a fraqueza de Pedro em não amar e o silêncio do Adão. Talvez esses exemplos que eu trago agora sejam um retrato da natureza do fracasso em alguma área deles, e que servem para nós hoje olharmos para o nosso interior através dos olhos do Espírito Santo, porque nós temos olhos sempre para olhar os erros dos outros e dificilmente os nossos próprios erros. Amém? Homens amadurecidos pelo tempo, pela própria palavra do Senhor, porque uma coisa é vir num culto, outra coisa é entregar tua vida em culto a Jesus pelo resto dos teus dias. Então, homens amadurecidos. Talvez no curso dessa pregação me refira a homens, literalmente aos homens, porque nós temos uma função em relação a lavrar o nosso jardim, a proteger o nosso jardim, a cuidar do nosso jardim. Então, homens amadurecidos, com temor a Deus, não deveriam lutar o tempo todo com pensamentos obscenos, com impulsos cheios de lascívia, pecaminosos,
ou sentimentos de desespero, o tempo todo batalhando contra erros contínuos. Talvez gigantes que já eram para serem destruídos há muito tempo. Jesus espera que a nossa sinceridade, ela seja expressada também através de perguntas certas. Aquelas perguntas que são complexas, difíceis. Aquelas que muitas vezes nós como homens temos pavor de fazer. E assim trazer à mesa, talvez a nossa tolice, talvez as nossas dúvidas. E assim colocar na mesa do justo juiz tudo aquilo que nos mantém longe de Cristo. Ter um jardim, com certeza, é ter um propósito. Eu não achei o autor dessa frase, mas ele falou: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com um homem que se consagre completamente. E ele fecha as aspas dizendo: tentarei ao máximo ser esse homem, me entregando completamente, me consagrando, me santificando completamente ao Senhor. Se a gente, sabe quando você está faltando um pouco de estímulo e corre para procurar uma biografia, que você diga: pô, esse cara era pior do que eu, ele tinha mais carências do que eu, mas ele conseguiu. Paulo, Jeremias, qualquer personagem bíblica, quando lemos em relação às suas vidas, nós temos uma impressão de que as nossas ideias de modernidade em relação à maturidade, às vezes ficam muito distantes daqueles homens, como Paulo, como Jeremias, piedosos, amorosos, das suas gerações, que eles nos antecederam. Eles compreendiam algo, eles praticavam algo. Talvez as nossas mesas, elas têm sempre como tema de conversa a vulnerabilidade da nossa alma, ou a coragem de sentir alguma dor que nós tenhamos nesse momento. Mas essas pessoas que nos precederam, eles tinham algo que parece que está muito mais forte neles, que era a vontade de adorar e de testemunhar Jesus Cristo na vida deles. Nós falamos de viver muitas vezes à altura do nosso projeto pessoal, do nosso potencial de vida, mas mesmo assim os nossos jardins não chegam nem ao 30% da produção minimamente prometida. Jesus falou 30, 60 ou 100. Mateus 13, 23, ele diz: mas o que recebeu a semente em terra boa é aquele que ouve a palavra, o qual dá o fruto, produz um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Essa é a nossa promessa. Esses homens caíam de joelhos, eles sabiam percorrer o caminho do quebrantamento, e quando eles se levantavam somente para servir. Esses homens travavam no interior deles, ou no contexto social deles, batalhas contra qualquer coisa que os impedisse de conhecer Cristo. Quando eu conheci Jesus Cristo, eu só fiz uma oração e eu falei: eu quero a verdade. É a única coisa que eu desejo nesse mundo, é a verdade. Parece que somos ainda uma geração sem cultura do sacrifício. E eu posso te dizer que há uma conexão profunda do teu relacionamento com Cristo Jesus, que somente vem através daquele sofrimento que você não consegue explicar. A morte de um filho, o abandono de um familiar, a oração que não foi respondida. Há uma conexão profunda que vem através de um sofrimento inexplicado, através do verdadeiro quebrantamento, através do arrependimento profundo.
há uma profundeza no nosso relacionamento com Cristo Jesus através dessas vias. E esse sermão, com certeza, ele não vai ser para a gente olhar para trás, para percorrer caminhos que os antigos percorriam, mas sim também para colocar entre interrogação, talvez, algumas lições que o próprio cristianismo, nessa era moderna, nos ensina. Todo pensamento nosso tem que enaltecer a beleza da santidade do nosso Senhor Jesus. E qualquer pensamento nosso, ele deverá ser impregnado e perfumado com a fragrância do nosso amado Jesus. Esses homens de Deus sabiam, todos os profetas, homens falhos, nem que nós, eles tinham algo, eles sabiam lavrar os seus jardins. Eles tinham algumas características que nós também as temos. Eles adoravam Cristo, eles oravam Ele, eles oravam só para Jesus, oravam, eles procuravam o Espírito Santo, procuravam Jesus. Nós temos tantas coisas e nós precisamos procurar Jesus avidamente nas Escrituras também. Eles se humilhavam diante do Senhor, eles se quebrantavam pelo orgulho. O que eu tenho no meu lugar secreto é o meu orgulho, são as minhas vaidades, é o meu pedido de perdão, porque a única coisa que alguém merece, a não ser a graça de Jesus Cristo, a única coisa que nós merecíamos era a morte. Então a graça nos sustenta, a graça para nós é vital. Esses homens se quebrantavam pelo orgulho. E essa carta precisa estar na nossa mesa de oração. O perdão pela adoração morna, pela devoção morna, pela falta de zelo, pela cadeira vazia, pela falta de evangelizar aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. A espada corta com certeza e continuará cortando. Para aquele que prega a palavra de Deus, com certeza há uma diferença entre alegria e felicidade. Mas essa palavra que é pregada cortará o nosso coração sempre. Não é só amanhã, não é só essa semana. Quem prega a palavra de Deus será cortado pela própria palavra pelo resto dos dias. Nós precisamos colocar na mesa orações realmente sinceras. A falta de zelo. Senhor, coloco o meu coração como um barro para que o teu sopro o encha com o teu espírito. Esse é meu propósito genuíno e sincero. A paixão por Jesus terá que consumir todas as outras paixões com minúscula. Esses eram os caminhos percorridos pelos antigos. E nós precisamos talvez aprender com eles para cultivar o nosso próprio jardim. Seguir o mapa que Deus tem em relação às nossas vidas. Pela Bíblia, pela palavra do Senhor, pelas Escrituras, pela revelação que o Senhor tem ao nosso favor. E não seguir somente uma teologia da receita. A teologia da receita é entrar naquilo que você está sendo impregnado, influenciado. Agora o homem só quer ser o macho, o valentão, o bichão, quer comer carne, paleolítico, eu sou um nômade. Parece que os homens procuram mais sua própria masculinidade do que o próprio Deus. Quando a única forma de se mostrar forte é o amor. O primeiro fruto do Espírito Santo. Se a minha procura pela verdade, sinceramente, é Jesus Cristo, é a verdade, eu preciso lidar o bom combate e declarar aniquilado todo orgulho. É um longo combate, mas o final será sempre a verdade. Eu quero encontrar Cristo Jesus todos os dias. E nesse mundo que parece enaltecer os dons,
Se você segue algum no Instagram, é porque ele pinta bem, ele é top, ele tem um iate da hora, ele treina, ele é trincado. Dons. E parece que essa procura, essa autodescoberta do meu dom está acima da nossa total entrega ao Senhor Jesus. O bom semeador saiu para semear. Ele vai vir, a terra é dele. Ele procura dons, procura, é verdade. Mas o caráter de Cristo é melhor. Os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. A reflexão que eu trago hoje é por que a gente não consegue dar frutos. Aquele final do ano que eu apresento o meu cesto, talvez com poucos frutos, talvez um cesto vazio, talvez frutos murchos. Essa reflexão de por que eu não dou, ou eu dou numa quantia menor aquilo que foi prometido, talvez começa fazendo uma avaliação daquilo que está errado dentro de nós. Eu acho que essa é a melhor sinceridade, esse é o melhor relacionamento de amizade que você tem com alguma pessoa, que ele saiba reconhecer os seus erros. Então essa terá que ser a nossa reflexão nessa noite. A solução de um problema começa, com certeza, com a avaliação do próprio problema. Senhor Jesus, eu coloco na mesa a minha honestidade de entender por que meu cesto não tem os frutos que eu desejo ter. Talvez seja importante pontualizar aquilo que está errado conosco antes de podermos mudar e viver a promessa pela qual Deus já carimbou, já nos designou. Falar de frutos, a gente precisa falar de território, de terreno, de solo. A gente tem que ir para o antes. Não tem como entender Apocalipse sem ir para o Gênesis, sem ir para o início. E a palavra de Deus nas Escrituras, a palavra de Deus na Escritura dele, ele oferece uma explicação para nós, falando de um homem chamado o primeiro homem, e ele teve um grande problema. O nosso Deus fala, amém? Quando Deus diz, eu faço eles, a imagem e semelhança dele, nós somos imagem e semelhança do nosso Deus, de um Deus que fala. Adão, o portador dessa imagem, ele tem um traço que ele desmerece a própria imagem. Sendo que nós temos um Deus que fala, muitas vezes, e com justa razão também, nós temos culpado Eva pela queda da raça humana. A serpente conversa com Eva, engana Eva. Mas a palavra de Deus menciona que Adão estava perto dela. Eva é acusada de ter tentado travar uma batalha diante da esperteza da serpente. E ela, em sua fraqueza, ela sucumbe. E a astúcia da cobra, da adversária, ganha território. E nós temos estudado sobre isso, aprendido sobre isso. Que Eva deu o primeiro passo para o pecado e que Adão apenas seguiu o seu exemplo. Parece que a arrogância do homem é colocar sempre, mas ela era o vaso mais frágil. Mas se a palavra de Deus menciona que Adão estava por perto, quer dizer que Adão não interveio, ele não fez nada durante toda essa conversa. E se Adão estivesse de pé ao lado da Eva, por si mesmo, a serpente continuando dando voltas, será que se ele falava e ele se posicionava, ela com certeza teria que ir embora?
Então a desobediência de Adão não começa só quando ele come do fruto, mas quando ele recusa a falar com a serpente ou recusa a falar com a Eva. Se Adão estava, se a gente aceita essa linha de raciocínio e entendemos que Adão estava por perto de Eva, então ele se calou. Isso traz para nós uma nova luz em relação a um problema que nós como homens temos. Você fala muito do síndrome de Adão, jogar o problema na mulher quando é a tua responsabilidade. Isso realmente aconteceu, mas todos os fracassos são culpa dela? Negativo. O silêncio de Adão se tornou um pecado, se tornou algo gravíssimo, com implicações de longo alcance. Gênesis 3:6, vamos ver que versão está aí. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esse deu denota grande proximidade, amém? Então, o silêncio de Adão foi letal. Eu acredito que eu, como os homens que estão aqui, todos têm traços de silêncio. Não está errado. Talvez eu sou calado como o traço de Adão. Às vezes nós como homens ficamos chocados, ficamos perplexos diante de alguma confusão. Às vezes, e é verdade, não estou falando da boca do tolo, estou falando que quando a gente precisa combater o bom combate, a gente fica calado. Às vezes parece que o homem está tendo medo de se expor, de pregar o evangelho. Eu passo por isso. A gente mora nessa terra. Às vezes a minha esposa pede que eu compartilhe algumas coisas no Instagram, sei lá. Ainda que seja um pedacinho de mim, eu geralmente não aceito. Tá? Não estou falando que se você faz está errado, tá? Não estou dizendo que eu estou certo. Estou abrindo o meu coração em honestidade para demonstrar que a gente precisa mostrar os nossos erros. E quando eu vejo chorando a minha esposa, a minha mulher, eu me frustro, como qualquer homem se frustra diante das lágrimas da sua amada. As lágrimas da tua esposa, como da minha esposa, apavoram qualquer homem, porque a gente como homem não sabe o que fazer com elas. É a nossa maior frustração. Quando a mulher, vamos falar de mim para você não sair ferido, ela diz algo em relação a mim que eu fiz errado. Subiu a vizinha no elevador, ela complementa toda cordial, eu falo para dar espaço, dou as costas. E aí, fecha o elevador, entro na sala. Mas por que você é assim com ela? Eu falei, nem conheço a menina. Mas você mora aqui há 15 anos. Quando ela diz que eu fiz algo errado, a gente se defende até a última trincheira. A gente vira advogado. Se ela acha alguma coisa errada em mim, eu acho 10 coisas erradas nela. O homem se recusa a estar errado. Muitas vezes usamos palavras que começam a destruir o nosso próprio jardim. Mas as esposas que são sábias, elas com certeza conseguem penetrar na maior profundeza que nós temos dentro do nosso coração. E com certeza descobrem, tocam, palpam com bastante delicadeza a nossa vergonha, a parte errada que nós temos dentro de nós. Então, por algum motivo, de forma errada, nós escondemos.
ou ficamos em silêncio? Será que esse traço a gente aprendeu, a gente herdou do Adão? Quando nós somos imagem e semelhança do nosso Deus, o Criador, o Deus que fala. O silêncio talvez nem sempre é ouro. O silêncio de Adão foi letal. O silêncio de Adão trouxe quebra no relacionamento. E às vezes queremos culpar aquela que está sempre do nosso lado por confusões que entram na nossa história. E o silêncio, ele é tão sagaz também, porque o silêncio te afasta, mas chama ela, ou chama essa pessoa para que ela assuma a interação. É uma forma de esconderijo. E aí, a nossa forma de solucionar, quem é marido sabe, quem é marido honesto sabe, o que você quer que eu faça? O que eu fiz de errado? Faz uma lista, me dá a lista exata de todos os meus erros, eu vou cumprir, me dá essa lista, então eu saberei o que fazer. Essa é a pergunta de todo homem. Nenhum homem de Deus, ele tem problema em fazer o que é certo. Mas para fazer o que ele tem que fazer, nós precisamos cultivar o nosso jardim, para que Deus nos ensine a fazer o que a gente tem que fazer. O que eu devo fazer? Diante das maiores agonias que a gente passa, essa é a pergunta que todo homem se faz: o que eu faço? O que eu devo fazer? Mas é uma bela pergunta, porque mostra que você deixou de lado o orgulho, que você precisa da resposta do alto. Nós, como homens, temos uma grande responsabilidade. Diante daquilo que eu não sei fazer, ou diante daquilo que eu fiz errado, eu tenho um caminho: ou fico em silêncio, ou me isolo no trabalho, me isolo no jiu-jitsu, me isolo na academia, no passatempo, nos esportes, as coisas que menos importam no verdadeiro relacionamento. Talvez o medo, o silêncio, ele mostre realmente como a gente se defende diante do medo, diante daquilo que eu não sei como agir, não sei como falar, não sei como me vestir, não sei como me posicionar, eu fico em silêncio. E exatamente aí é que está o grande problema. O meu silêncio é uma defesa contra o caos, e não uma entrada no caos. Eu explico. Gênesis 1 diz assim: o Senhor criou os céus e a terra terra estava sem ordem, vazia, era um caos, certo? Ele exemplifica o que é desordem, bagunça, caos, trevas. Mas o Senhor não se esconde. O Senhor é luz. Ele diz: haja luz. Essa tem que ser a nossa característica diante de qualquer situação. Meu silêncio não tem que ser uma defesa contra o caos. Eu preciso falar para esse caos: haja luz. O meu silêncio só será válido se ele é usado com sabedoria, para eu retroceder um pouquinho e para avaliar aquilo que eu errei, ou para planejar, ou ver como vou usar como estratégia dissipar o caos. Deus, Ele criou os homens à sua imagem e semelhança para fazerem diferença nessa terra e para nós deixarmos uma herança. Ele criou os homens para trazerem redenção num mundo que é trágico. Esse é o nosso grande papel como homens: redimir a terra, pedir perdão pelo outro, entrar na brecha. Esse é um trabalho de um verdadeiro sacerdote. Ele
criou os homens e os fez fortes para proteger o limite, porque um dos significados do jardim é isso, ele tem limites, e o homem precisa proteger aqueles que estão dentro desse jardim. A palavra de Deus diz assim: não seja precipitado de lábios, é verdade, nem apressado do coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco, das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. É o equilíbrio. Às vezes, o silêncio do homem é só uma herança, ou talvez alguma tragédia tocou a alma desse homem. Talvez ele foi danificado pelo seu pai, ferido pela mãe, traído pelo avô, pelo esposo, sei lá, pelos filhos, pelo superior, pelo gerente, por algum sócio. E aí ele começa a ficar tenso, entende que o mundo é perigoso, que os relacionamentos podem trazer confusão. Começa a palpar a incerteza do futuro, algo pode me destruir, e começam a ficar calados. Ou começamos a ficar calados. Ou talvez tudo isso é como uma escola para eu aprender a ficar calado. Eu não estou falando para a gente falar a língua do insensato, mas sim para falar a língua do homem que aprendeu a ser imagem e semelhança de Deus. A palavra que apacigua a tormenta, a palavra que para as contendas, a palavra sábia, a palavra justa no tempo certo. Gênesis 2:19 diz assim. Abre tua Bíblia aí, só para eu tomar uma água. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Olha o trabalho de Adão. Primeiro, o trabalho de Adão era falar. Tatu, pato, papagaio, sapo, rã. Você vai se chamar esquilo. Olha o belo trabalho nosso. Nomear os animais, sentido de propriedade. E quando os homens se calam diante do caos, eles com certeza negam um traço do caráter de Deus, que é a bondade. E essa ideia tem que nos incomodar bastante. Eu era um cara ateu. Eu não acreditava em Deus de forma nenhuma. E todas as vezes que um homem de Deus se cala, ele vive como um ateu. Ele está testificando que o caos é mais poderoso do que o próprio Deus. A gente precisa ser honesto. Deus, Ele trabalha em ciclos. Daqui a pouco é meia-noite. Daqui a pouco tem uma promessa que a misericórdia dele será renovada dentro de nós todos os dias. Amanhã é sexta-feira, é um novo dia para a gente acertar. Amanhã vira o ano, é um novo ciclo para eu ter comunhão com meu Jesus. Cada dia é um ciclo, cada dia eu posso semear, eu posso apresentar, eu posso cuidar do meu jardim. Mas os homens de Deus precisam falar. Eu não nasci nessa terra, mas você nasceu nessa terra e você precisa falar a palavra de Deus para a tua terra. Ezequiel 37:4 diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Qual é teu jardim? O teu jardim é um jardim de ossos secos, sem tendões, cheio de morte.
tem uma solução para isso. Profetiza, profetiza, fala sobre estes ossos secos e diz-lhes: ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Então essa fala é um portal para o bom relacionamento. O silêncio é o guardião, mas a fala é a porta. A Bíblia fala, ela fala. O verbo se fez vida, fala. Todo pregador da palavra sofre com dor de garganta, dor de cabeça, dor de coluna. Vem no pacote. Imagina fazer uma reunião de oração no silêncio assim. Passem na frente todo mundo que deseja oração aí. A gente não fala nada, só Fer, Igor. A palavra de Deus nos ensina que as palavras, elas tiram nós do silêncio, nos ligam a Deus. Eu escuto problema todos os dias, no consultório, todo tipo de problema, todo tipo de problema. Mas quando o problema parece gigantesco, é quando a pessoa menos fala. E a gente vai ensinando a falar. E quando o problema está na mesa, ele já não é amorfo, ele já não é gigante, ele tem limites. Ele está na mesa. Se o problema é agressivo, nós seremos muito mais agressivos com esse problema. Então ele tem limite, ele tem solução, ele está sendo compartilhado, ele está sendo dividido, ele está procurando ajuda. Vamos solucionar sim, falando. Ninguém soluciona um problema se olhando. Vai ter que pedir perdão, vai ter que trazer à tona aquilo que errou. Falar a palavra de Deus criará coisas. Diante de qualquer sentimento de intriga, num lar, no teu trabalho, abre um salmo, fala ela em voz alta. E eu quero ver se esse ambiente não muda. As chaves do reino nas mãos dos filhos de Deus, declarando a verdade. Não é a tua palavra, é a palavra dele. E Deus diz que tudo que sai do trono dele não volta vazio. Então haverá um efeito quando você fale a palavra. Gênesis 1:3 de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele entrou no ringue. Ele entrou no ringue. Ele viu bagunça, desordem, haja luz. Ele é o nosso exemplo. Esse caos desorganizado, sem forma, essa representação de vazio, essa descrição das trevas são transformadas, são preenchidas pela fala de Deus, pela voz do nosso amado Jesus, pela voz do Criador. A voz de muitas águas, a voz de trovão, ela não mudou, ela continua querendo ser ouvida. Então Deus fez um jardim. Gênesis 2:8, Deus fez um jardim, Deus plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim criado por Ele, feito por Ele. Imagina, fecha os teus olhos, imagina. A descrição desse jardim é um quadro verbal, Um jardim que precisa ouvir tua voz, a voz de comando de homem de Deus. Por que é importante, Javi, ter um jardim? Deus se importa com aquilo que será produzido nesse jardim. Porque Ele falou na sua palavra: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ele não fala pelos seus dons. Eu não tenho nenhum dom. Eu não sei cantar, não sei pintar. Tenho um violão lá em casa há 20 anos, não tem corda. Se faz um desenho, faz o ruim. Não sei fazer uma planilha. Não tenho nenhum dom. Olho para o Nemuel, ele faz ponte, casa, prédio. Dons. Os caras sobem aqui, tocam a bateria.
o violão, o baixo. Eu não sei se o som está bom, se você está me ouvindo. Nenhum dom, mas fruto. Um eu tenho. Eu sou fiel. Sou um cãozinho de guarda que vai deitar na tua calçada. Se eu erro com você um dia, eu vou lá na tua casa, na calçada, e eu vou arrancar teu perdão com a minha humildade para sempre, até eu sentir que você me perdoou. Pelos seus frutos vos conhecerei, os conhecereis. E nosso Jesus, para a reta final, já que vocês estão bem cansados, né? Pastor Elcio, esse outubro, João Pessoa, o estado da Paraíba nunca vai esquecer, né? A oração muda a terra. Ela faz remissão do tempo. A tua mente imagina que você está na BR-230 achando que só tem um caminho. Aí a oração te dá inúmeros caminhos. Porta-aviões, aviões. Você começa a falar em línguas. Os anjos começam a abrir a gaveta do inimigo e você vê o plano das trevas. Ele se antecipa, ele te dá a carta maior. O nosso amado Jesus, ele narrou várias parábolas e ele sempre focalizava no cuidado, no amor, na boa perícia que um semeador teria que ter. Ele fala do divino agricultor, ele fala daquele que tinha que limpar o seu jardim, sua vinha, seus campos, as suas plantações. Frases belas que mostram como nós devemos cuidar o nosso jardim. Ele, sendo o bom agricultor, é enfatizado na Bíblia que ele procura os frutos. E se não encontrar os frutos, a obra pode ser considerada um fracasso total. Então, para aquele que aceitou Cristo Jesus, será podado. Ah, mas eu dou frutos, poda. Se Jesus não encontrar o fruto das obras, nós poderíamos ir para um fracasso. Uma colheita fraca ninguém tolera. Por que o bom semeador terá que tolerar tudo isso? Uma colheita fraca. E o nosso refúgio não pode ser ignorar essa verdade. Nós temos que produzir bons frutos. Se a minha célula, eu sempre falo disso, se ela não está atraindo pessoas, estou pregando mal, estou pregando o quê? Onde tem palavra de verdade tem que ter multidões. É a terra que está errada, é meu anfitrião, é o quê? O normal do reino dos céus é a multiplicação. Senão o reino de Deus tivesse sido controlado na Galileia. Ele se expande, tem que ter multiplicação. Célula saudável dá multiplicação. Divisão não é célula saudável, divisão é caos, é tumor, é câncer, isso é racha. Mas uma célula saudável, ela vai se multiplicar. E parece que a gente tenta maquiar muitas vezes a nossa falta de frutos. Porque o fruto é isso, é o produto do meu penoso trabalho. Lavrei meu jardim, cuidei, reguei, semeei, aguardei a estação certa. Eu agora tenho que obter o resultado do fruto do meu trabalho. O produto, o fruto. E se eu não tenho fruto, parece que às vezes eu quero maquiar. A quantidade mostrará também quanto eu trabalhei, a qualidade do meu fruto, o nosso caráter, as nossas conversas, as nossas condutas, as nossas respostas. Esses são os nossos frutos. E aí vem a pergunta, que não adianta a gente escutar um sermão e ir embora, comer uma pizza e acabou, a minha é sexta, cumpri, ok. Como está o meu jardim? Se ele é um vale de ossos secos, se meu jardim talvez é um lugar que está dando poucas flores,
Sabe por quê? Porque o bom agricultor sabe já que esse terreno vai dar fruto. Sabe que essa planta vai dar fruto. Ele vê pelas flores. Ele não vê uma flor, vê um pé de abacate. E aí ele diz assim, pô, esse cara vai dar muito fruto. Tem uma flor lá. Aí vem um ventinho, caiu a flor. Não, esse cara vai dar muito fruto. Não, se a árvore não tem flores, não vai dar nenhum fruto. A minha mãe, embora ela nesse tempo não era batizada, ela sempre colocava 2 pés de árvore, dois árvores, um para o Daniel, para o Burgão e outro para o Jave. Então um pé de laranja para mim, outro pé de laranja. Aí a gente via depois quem que dava mais frutos. O meu, com certeza. A história é essa, né? A vida é aquilo que a gente lembra, né? Aí eu quero lembrar que essa história é assim que acontecia. Minha mãe botava um pé de abacate para o Jave, outro pé de abacate para o Burgão. Aí o do Jave com certeza dava muito fruto. Se a outra árvore não dava fruto, a minha mãe pegava um chicote, pegava o cinturão e começava a dar chicotada na árvore. Por que você não está dando fruto? E o ano próximo, com certeza, essa árvore dava fruto. Chicotada na árvore. Legal, né? Dá para fazer isso com teu filho. Meu irmão é muito mais alto do que eu. Eu sou o mais baixinho da minha família. A minha mãe, cara, ela entrava numa ideia, pegava o chicote e me dava. Por que você está crescendo menos do que seu irmão? Olha, foi profeta, minha mãe. Se Dona Ana está assistindo essa pregação aí, ela diz, não, isso não aconteceu não. Mas a vida é aquilo que a gente lembra, né? Talvez o teu jardim seja como esse vale de ossos secos, se você já sabe que tem uma solução. Talvez o teu jardim não deu os frutos na totalidade que você desejava. Talvez você foi realmente um bom agricultor, você se esforçou, você falou, você pode falar agora, eu sou um trabalhador, eu sou um agricultor diligente, eu me preparei, eu rasguei esse terreno, eu orei, mas houve uma queda na tua produção, ou simplesmente o teu jardim não teve colheita. E aí que cabe em qualquer uma dessas questões aqui, cabe a pergunta de fazer por quê? Por que o meu jardim não está dando frutos, ou os frutos que o Senhor já está esperando há um bom tempo? Talvez o teu terreno, ele seja improdutivo pelo lugar onde ele está, como Jesus bem falou. Talvez seja um terreno que está à beira do caminho. À beira do caminho, imagina que tem uma rua principal e tem a beira do caminho. À beira do caminho caiu a semente, mas não está dando o fruto que precisa ser dado. Todo mundo passa, pisa. Talvez aí você tem que se perguntar quem que tem te influenciado, com quem você está andando, o que você lê, o que você assiste, quem que te influencia. Talvez você está obsessionado pelo prazer, você está cheio de ambições pessoais. Ou talvez você está olhando para o teu jardim, mas você está semeando com um pensamento estranho. Você tem que cultivar o teu jardim. Talvez está olhando ele como, acho que não vai dar certo. Talvez você tenha sido até um melhor agricultor esse ano do que o ano anterior, mas você tenha escolhido um terreno pedregoso. Jesus fala que terreno pedregoso era como um terreno sem raízes, ou com raízes pouco profundas. Talvez você tenha se esforçado, mas tenha semeado no terreno errado, no lugar errado, tem trabalhado duro, mas não tem tido colheita. Talvez você trabalhou, mas talvez você adubou com uma semente podre, que é a incredulidade. Semeio, mas não acredito que vai dar certo. Muita gente é assim. Quem estuda, faz pós-graduação, viaja, faz mestrado, faz doutorado e nunca trabalha. Tem medo, se esconde na titulação, não exerce.
não pega o fruto, fica o tempo todo semeando, mas não colhe. Terreno pedregoso. Ou talvez o teu solo é como o terceiro solo que Jesus fala, que é um terreno cheio de espinhos, de ervas daninhas, de infestada de mato, de plantas nocivas, onde não há nenhuma possibilidade ou chance de colheita. Jesus comparou a nossa alma a esse tipo de terreno cheio de mato, infestado de mato. Talvez a gente precisa se perguntar de forma honesta, como sacerdotes do Senhor de verdade, qual é a planta que está crescendo no terreno da minha vida? O que está ocupando espaço? O que ocupa maior espaço na minha vida? Onde tenho gastado mais tempo? Onde que eu presto maior interesse? O que eu tenho colocado em primeiro lugar? Quais são as coisas que eu tenho dado maior prioridade? Jesus fala, Jesus Cristo, Ele diz que tem 3 tipos de ervas daninhas. Os cuidados com o mundo, as preocupações ou interesses por esse mundo, o engano das riquezas, aquele fascínio pela prosperidade, ou a ambição das coisas. Mas Jesus tem um bom jardim para você. Ele tem um bom jardim para nós. Ele tem um jardim, e esse jardim na porta principal tem um letreiro assinado por Ele, onde diz jardim frutífero. Esse é o maior desejo que Ele tem. E Ele plantou, e o Senhor plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim. Sabe o que eu faço para meu jardim cumprir o propósito que Jesus diz naquele letreiro, jardim frutífero? Ouvir a palavra de Deus, ter a certeza que meu jardim só escuta a palavra de Deus, profetizar sobre a terra que o Senhor te deu, pode ser teu negócio, tua família, sonhos, teus filhos, teu ministério, tua célula, tua casa, o jardim que o Senhor te deu precisa ouvir somente a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Agora eu falo. Agora você também tem que falar para essa terra. Receba. Dá saudade de escutar isso. Eu recebo. Posso orar por você? Recebo. Parece que ninguém recebe. Parece que todo mundo é mestre. Parece que todo mundo escutou a última revelação. Nada alimenta. Receber e aceitar a palavra de Deus. O que é receber a palavra de Deus? Agir de acordo com a palavra dEle. Eu escuto, eu falo a palavra, eu escuto a palavra, eu recebo a palavra, eu aceito a palavra, e eu vou agir de acordo com a palavra do Senhor. E a terceira questão que a nossa terra precisa ouvir para o nosso jardim ser próspero é praticar a palavra de Deus. Para mim, isso é ser obediente. Fé prática. A fé prática igual obediência. A fé prática é a obediência. A fé prática, sabe qual é? Que tua vontade seja feita. Essa é a fé prática, é obedecer a tua vontade. Eu tenho tantas coisas. Eu quero ter uma sequoia gigante. Eu quero ter bambu. Eu quero ter um pé de abacate. Ninguém mais tem pé de abacate. Outro dia o Gabriel trouxe para mim um fruto que só na minha terra tem. Né, Gabriel? Né, Gabriel? Aquele fruto que você trazia para mim naqueles tempos, né? Nunca mais trouxe. A chachairu. Você vai no Pão de Açúcar, tem que parcelar esse fruto. Difícil ter. Mas no final de contas, você diz que seja feita a tua vontade. Essa é a fé prática que há. Esse é o jardim que o Senhor deseja. Só num jardim assim, você poderá dizer que teus frutos são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos os frutos que o pastor Elcio tem pregado esses dias, esse mês, os frutos do Espírito Santo só nascem de um jardim bem regado, bem cuidado, que só escuta a palavra de Deus.
longe de Jesus, não há nenhum fruto. Agora, perto de Jesus, por que eu não estou tendo? Pastor Elcio, quando pregou sobre os frutos do Espírito Santo, pregou sobre todos eles. Eu falei para minha esposa, para a Kátia, pô, você tem todos eles. Eu estou pensando aqui qual que eu tenho aqui. Cara, eu quero me aprimorar, mas eu falei para ela, eu desejo ter. Sabe, para saber se realmente você tem, quando o inferno morde, ele tem que sentir o sabor do amor. Se ele vai morder, ele vai sair com o sabor da longanimidade. Eu quero ver se ele gosta desse sabor. Se ele morde, aí o motoboy, chegou um motoboy, amassou o carro da Kátia. Pá! Ela nem me falou. Chegou lá no consultório, me mandou uma mensagem. Bateram o carro, eu na hora pensei no pastor Elcio. Falei, cadê o presbítero Tainan? Saí, cadê o carro? Aí ela me contou, foi um velhinho. Quando ela me falou um velhinho, eu falei, ai meu Deus, cara, que fruto é esse que eu não conheço? Falei, o cara está errado, o cara tem que pagar. Cadê o Igor? Processa o cara, meu. Não, mas que o velhinho estava com as mãos todas ensanguentadas. Falei, mas e o carro? Mas você não pergunta como estou eu? Mas eu estou te vendo bem, cara. Eu quero saber do carro. Cadê o cara? Pegou foto, tirou foto. Não, eu senti pena, foi embora. Eu levei ela para uma conveniência. Comprei uma Coca-Cola, Tainá, desse tamanho assim. Uma barra de chocolate. Cara, Deus me ajuda a ter esse fruto. E falar, você sentiu pena dele de verdade? Eu não conheço esse nível de compaixão. Se o inferno morde nós, que ele sinta esse sabor. E aí ele nunca mais vai voltar a morder, Eric. Nunca mais. Pô, eu mordo esse cara e sai amor. Mordo esse cara e só sai paciência. Só sai fidelidade. Eu odeio esse sabor. Fecha teus olhos. O louvor pode se posicionar. Cadê o batera aí? Escutou a pregação, batera? Se não escutou, não vai tocar. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida mais uma vez no teu altar. Te agradeço, Senhor, pelo cumprimento do meu chamado. Estar pregando, Senhor, aquilo que mais satisfaz o meu espírito, que é falar de Ti. Quero te agradecer pela vida do pastor Elcio também. É impossível não ser grato diante de um coração tão bom, tão agradável como a do nosso pastor. Que essa palavra, Senhor, toque, ó Senhor, o nosso interior, e que a gente coloque as cartas justas na mesa da nossa real e mais sincera, ó Senhor, honestidade dentro de nós, declarando que nós precisamos dos teus frutos. Dons o Senhor vai derramar. Todos têm dons nessa casa. Mas nós queremos, Senhor, o caráter formado de Cristo Jesus dentro de nós. Nós queremos ter o perfume de Cristo, do caráter, ó Senhor, do melhor homem que pisou essa terra. Que diante da falta de frutos, nós nos coloquemos de joelhos e possamos ser sinceros com o nosso Jesus. Faltou adubo, faltou cuidado, faltou zelo, faltou oração. Você, meu amado, me ensina a semear, me ensina a escolher o melhor terreno, o melhor solo. Dependemos de Ti, Jesus. Tu és o bom semeador. Nós queremos os frutos do Espírito Santo. Nós queremos ser uma igreja cheia de frutos. Cheia de frutos. Cheia de frutos, Senhor Jesus. O carvalho, Senhor, com raízes tão profundas como o Salmo 1 fala. Plantados, ó Senhor, raízes bem pertinho, bebendo diretamente das tuas águas. As raízes de árvores frondosas, Senhor Jesus, que só escutam a voz das muitas águas. Nos ajuda, nos socorre. Precisamos das tuas águas, Senhor Jesus.
Precisamos do querubim na nossa mente, Senhor Jesus, para dissipar tudo aquilo que não vem de Ti. Nós somos o Teu jardim. E há uma promessa, Senhor Jesus, os querubins com espadas, para filtrar tudo aquilo que não é palavra, ó Senhor de Deus. Nos ensina a proteger o nosso jardim, a nossa família, a cuidar das nossas esposas, a proteger os nossos filhos, a ter zelo pela casa do Senhor. Nos ensina a ser bons presbíteros, bons diáconos, bons líderes de célula. Nos ensina a ser bons amigos. Nos ensina a ser bons líderes, Senhor Jesus. Tudo está dentro de Ti. Vamos adorar Jesus. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Teu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor verdadeiro, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Quando nós falamos o Teu nome, nós não desejamos parar, Senhor Jesus. Quando a terra escuta o nome de Jesus,
com certeza coisas dos céus acontecem aqui na terra. Por isso, se você veio pela primeira vez nessa casa, ou mesmo assim você já veio, mas ainda não declarou publicamente que Jesus Cristo é teu único Senhor e Salvador, esse é o melhor lugar. Você está no jardim de Deus para poder fazer essa oração junto comigo. Por isso, se você ainda nunca fez essa oração e dentro de você há um fervor por fazê-la, eu quero te ajudar. Fica de olho fechado, todo mundo. Baixa só um pouquinho o som. Se você é aquela pessoa que deseja apresentar o teu jardim, o teu coração para o Senhor Jesus, esse não é o momento de ser tímido. Esse não é o momento de ficar em silêncio. Esse é o momento de ser corajoso. Esse é o momento de erguer a tua mão bem alta. Se você deseja fazer essa oração junto comigo, levante essa mão aí. Eu vou pedir para os intercessores levantarem a mão para orarem por aqueles que ainda não conseguem. Faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu entendi tua palavra. Eu reconheço que estava afastado de ti. Era um jardim sem o teu cuidado. Eu era um jardim sem o teu cuidado. Mas eu compreendi a tua palavra. E eu desejo declarar que o Senhor Jesus é meu único e suficiente Salvador. Entrego a minha vida ao teu bom cuidado. Escreve meu nome. Eu te peço, por favor, em nome de Jesus, o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, se essa oração foi feita de forma mental, ou mesmo se alguém teve a coragem de levantar as mãos, eu quero declarar que esse nome já está escrito no livro do Senhor e que a intercessão pagará o preço necessário para que ela possa cultivar o jardim que o Senhor já desenhou para ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá as mãos para aquele que está do teu lado. Vamos fazer essa oração juntos. Nós somos o teu jardim, Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Levanta a tua mão direita bem alto. Como servo do Senhor Jesus, eu declaro que somos o teu jardim, Pai. Nós precisamos aprender com o bom semeador. Por isso que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo da promessa seja sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amo vocês em nome de Jesus. Que vocês possam ter um final de semana lindo na presença de Deus. Tem uma agenda maravilhosa da igreja para você ter momentos na presença de Deus. Vai na paz em nome de Jesus. Glória a Deus.